Olá, amigos da usinagem da conformação de metais. Começando agora mais um Benner Infometal. E hoje a gente vai ter uma conversa muito legal com o Ricardo d'Ancona, da Sistec. Ele vai falar para a gente diferenças de placas de fixação de torno CNC. Então tem muita informação legal aí para vocês. Mas antes, mais uma vez, quero convidá-los aí a nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, e se inscrever em nosso site para receber toda semana um vídeo novo do Benner Infometal no seu WhatsApp. É isso aí, espero que vocês gostem. É isso aí, amigos da usinagem, da conformação de metais, começando aqui mais um Benner Infometal, edição coronavírus aqui. Estou aqui com meu amigo Ricardo d'Ancona, da Sistec, e, bom, ele vai falar para a gente sobre placas de torno, né? Então, Ricardo, primeiramente, obrigado aí pela participação aí no nosso programa. Prazer é meu. Foi legal. E queria que você começasse falando um pouco da Sistec aí, o que a Sistec faz, fala um pouco aí da sua empresa. Nós somos especialistas em fixação, né? Nós trabalhamos com sistemas de fixação para torno CNC, desde a parte do cilindro lá de trás, toda a adaptação até a placa na frente e principalmente na parte de fixação especial, que é onde precisa de um cuidado um pouco maior com a fixação das peças em processo de usinagem, às vezes um pouco mais definidos. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou fixação especial. Qual que é a diferença de uma fixação especial para uma fixação comum? Por que ela é especial? Boa, porque ela é dedicada para a peça do cliente. Ah, entendi. Não é uma peça que é uma peça meio estranha. Por exemplo, você vai botar uma castanhadura numa placa de torno, né? Vale tanto para o CNC, nesse caso, uma castanhadura, até para uma máquina manual, vamos dizer, uma placa manual, um torno mecânico, né? Então, é para um trabalho um pouco mais simples. Isso já aí fica muito comum. Quando você começa a melhorar a produtividade, ou melhorar a qualidade, né? Ou até conseguir fazer alguns processos automáticos, você não consegue mais fazer com uma castanhadura, por exemplo. Tem que ser uma coisa específica para aquela peça do cliente. É uma peça com então, uma geometria meio uma geometria específica. O que acontece? O cliente manda a peça para a gente, né? A gente faz um estudo nesta peça, deformação, força de corte, qual que é a pressão que precisa, qual é a força que aperta, onde pode apertar, porque para não ter interferência com a ferramenta, para conseguir extrair a melhor produtividade, a melhor usinagem possível da peça, o melhor tempo. Entendi. E tem muita gente que não conhece ainda esse tipo de aplicação de placa especial? Tem muita gente que usa a placa errada ainda no mercado? Eu acho que não existe placa errada, existe não usar o melhor potencial do equipamento. Por exemplo, legal. Você põe uma placa comum, uma castanha comum para usinar. Ela vai fazer a peça, às vezes, né? Depende, né? Quando a peça é mais complicada, provavelmente não faz. Mas ela até faz, mas você não consegue extrair a melhor produtividade da sua máquina. Quer dizer, em vez de você estar fazendo a peça... E aí a pergunta que vale ouro. Quanto que dá de diferença isso daí? Por exemplo, o cara, vamos dizer assim, quanto que ele consegue produzir a mais trocando uma placa? Assim, até quanto? O que você já viu aí de sua experiência? Várias vezes mais, ele produz 2, 3, 4 vezes mais, até mais. Olha só, olha aí, ó, presta atenção aí, hein? Troca a placa aí, porque presta atenção na placa. Vai. O que acontece, assim, tem aplicação específica. A gente pode começar, mas é muito difícil falar, vai ganhar 5 vezes. Primeiro tem que saber como uma pessoa trabalha hoje, para ver o que a gente consegue fazer. Mas coisas bem simples, por exemplo, você tem que saber qual é o tipo de material que está sendo usinado. Então, cada equipamento ele é destinado a uma determinada função. Então, quando você trabalha, quer ver, com, por exemplo, matéria-prima, aço ou ferro fundido ou latão sinterizado, o ideal é você trabalhar com equipamentos diferentes, porque o aço ele vai fazer cavaco grande, né, pedaço de cavaco maior, e não vai entrar dentro da placa, não vai estragar ela, não vai
tem dois problemas. Um é manutenção, baixa a vida do equipamento, quer dizer, você desgasta, tem um desgaste prematuro, ou você também tem parada para manutenção, que é o grande problema. A máquina está parada, você deixa de produzir. Então, o aço é o mais fácil, porque o cavaco é grande. Então, você tem um problema menor com a manutenção, ou com travar-placa, ou com ter problema no processo. Mas ferro fundido, latão sinterizado, ou é cavaquinho pequeno ou é um pó. O pó é o pior, né? O pó é o pior. Você pega uma máquina que usina aço, depois de 6 meses ela está nova. Uma que usina ferro fundido parece que está 20 anos trabalhando. Tá? Fica preto, sai até a tinta da máquina. Ele entra e vai estragando tudo. Né? Agora deixa eu... um equipamento vedado, que não tem a manutenção e estabilidade do processo. Entendi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Na cabeça do cara lá, do cara que comprou a máquina, né? Tá. Qual que é a maneira mais fácil? Porque assim, você mexe com placa, né? Então, para você é óbvio o que o cara tem que usar. Mas agora... Deveria ser, né? Então, mas como é que o usuário percebe o que é óbvio, o que ele tem que usar? Como é que ele consegue chegar e falar assim, bom, este material aqui, eu tenho que ter uma placa diferente. Ele tem que fazer uma consultoria, ele tem que ligar para vocês, ou ele tem algum jeito dele perceber isso daí, fora a experiência, né? Lógico. Ele tem caminhos que ele pode fazer, né? Primeiro, ele pode falar qual que é o material que normalmente eu uso. Isso já você vai conseguir direcionar. Depois, ele vai falar qual é o tipo de peça que eu estou fazendo. Também direciona, né? Mas o ideal é, quando ele compra a máquina, ele tem mais ou menos para que ele vai usar. Ele não precisa exatamente do desenho, ele precisa mais ou menos para que ele vai usar aquela máquina. Então, o ideal seria ele entrar em contato com a gente faz essa consultoria, vamos falar, não é gratuita porque ela está dentro do preço do produto, né? A gente tem que saber vender o que, para não vender errado, tem um trabalho de venda, de treinamento do pessoal aqui na escolha do produto correto. Então, o certo seria entrar em contato e é muito difícil porque assim nós temos 4.000 produtos e às vezes você tem para a mesma peça tem 4, 5 placas diferentes. Entendi. Para usar. Só que aí depende como ele usa, para que ele usa, qual a forma de usar, se é com robô, se é manual. Tem vários porquês pequenos. Então não é um negócio tão simples assim para o cara simplesmente saber, comprei a máquina, tem que ser essa placa. Então é interessante ele perder algum tempo, até para não gastar mais dinheiro lá na frente, ele perder algum tempo pensando no equipamento, como é que tem que ser. Tem que investir o tempo dele de forma correta, porque de tudo, o mais barato da compra é a placa. Porque a máquina tem um valor diferente da placa, lógico. Né? Sim. A ferramenta ele vai gastar diariamente. Porque o ferramenta é o mais caro, na verdade, ao longo do tempo. Né? Sim. E depois a máquina. E por último é a placa. Quer dizer, é o mais barato, mas é uma coisa que faz muita diferença. Porque a primeira coisa que encosta na peça é a placa, antes da ferramenta. Sem prender, você não consegue nem ligar a máquina. Então, precisa de um cuidado especial. E essas 3 coisas são o pilar de uma boa usinagem, que é a fixação, uma boa máquina, uma boa ferramenta. E quais são os principais tipos de placa do mercado aí que o cliente tem que optar? Ou dos tipos que você... Essa é uma ótima pergunta. Eu escrevi 3 coisas que eu gostaria de conversar. Né? A máquina, geralmente, ela vem com uma placa comum, que é essa de sujeição mecânica, com passagem, que ela é universal. Então, é que nem um Jeep, né? Ele anda na estrada, ele anda na terra, ele anda no paralelepípedo, ele anda é o tudo. pato. Mas ele não é específico para nada. É o pato. É o pato. É o pato. Ele nada, voa e anda, mas não faz nada direito. Não, exatamente. É tipo isso. Então, assim, ele funciona para tudo. Ela é polivalente, mas depende do serviço, você nunca está na melhor performance, entendeu? Então, o que acontece? Por exemplo, vamos falar, uma pessoa que muda muito de serviço, né? Mas o que ela pode fazer? Ela não precisa pegar uma placa dessa comum, que é tipo a placa BH de sujeição mecânica com serrilhado e passagem. A gente tem uma placa de troca rápida. O cara fala, mas eu troco muito serviço, o cliente fala, o meu cliente toda hora muda o serviço,
eu também não sei qual que daqui 6 meses que eu vou usinar. Tudo bem, compra uma placa de troca rápida, que ela é justamente flexível, mas você não tem o tempo de perda de botar a castanha mole, colocar o anel padrão, tornear o anel padrão, zerar a peça, que você vai ter que fazer isso toda vez que você troca o serviço. Uma placa de troca rápida, a troca se dá em 30 segundos, e não mais em meia hora. Porque é muito fácil falar, mas ele demora 10 minutos para usinar. Não é verdade. Até ele achar o anel padrão que ele precisa do tamanho certo, aí depois ele vai pegar a chave, colocar o serrilhado, vai tomar água, vai no banheiro. É meia hora que você faz a conta. Então, uma hora da máquina parada, eu acho que entre 200 e 300 reais a hora da máquina, contada operador, máquina, DGF, né? Tem outras coisas, manutenção, você vai dividir isso, né? Você vai somar tudo isso aí e fazer a conta por hora, né? Então, num período de 6 meses a 1 ano, ele consegue investir um valor um pouco maior e evitar essas paradas longas, fazer a parada. Entendi. Você imagina você trocar serviço. Hoje as máquinas têm troca rápida de ferramenta, ou até tem magazine. Você consegue fazer toda a troca rápida e a placa demorar meia hora. Nós temos placa que demora 30 segundos, 1 minuto. Vou botar um vídeo aí para você dar uma olhada. A gente vamos colocar, vai rodar aqui o vídeo aqui. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa troca rápida, então, o cara já todo esse tempo que ele perde em cada vez, ele perderia uma vez só, e aí ele já fica com um kitzinho ali que ele tira um jogo de castanha, por exemplo, e coloca o outro rapidinho. Ele vira uma chave, puxa para fora, coloca a outra e está feito. Não precisa zerar, garantido 20 milésimos. Tá zerado. Legal. Porque o problema na troca é o centro, né? Sim. Fica fora do centro, a peça, operação 10 com a 20, não fica com o centro. E aí você tem problema de batimento. E com esse tipo de equipamento, que é um equipamento comum, não é uma coisa assim, totalmente fora. Quando fica muito específico, o valor sobe muito, né? Você sabe. Então, agora eu vou falar. Agora eu vou falar um negócio que é contra mim. Vou falar um negócio que é contra mim, que vai me prejudicar aqui, mas eu vou falar. Então, de repente, às vezes, o cara com uma troca rápida dessa, ele nem precisa do segundo torno, né? Talvez o segundo ele não economize, mas se ele tiver 3 ou 4, com certeza ele vai precisar de um a menos. De um a menos, né? Porque daí ele tem essa troca rápida, ele consegue fazer um lado da peça e o outro lado da peça bem. Essa conta que a gente faz. Se ele tem 2, 3 setups por dia, se fizer uma conta, se ele tiver talvez 6, 7 máquinas, ele precisa de um a menos. Legal. Ele ganha tanta produtividade que ele consegue encolher o número de peças por hora, né? Legal. O que mais? Qual que é a outra aí? Bom, uma outra coisa que eu acho importante a gente falar é placa vedada. Isso vai muito bem, porque o problema não é só manutenção, durabilidade, é estabilidade de processo, né? O que acontece? O operador chegou de manhã cedo, a primeira coisa que ele faz, deveria fazer, eu sei que as pessoas não fazem, mas deveria, engraxar a placa. Ele engraxa a placa, liga a máquina, deixa tudo em ordem. A placa engraxada está lubrificada, então as castanhas deslizam facilmente, certo? Então, ele põe a peça, prende o cilindro, ela aperta e a peça está fixada e começa a usinar. Começou a usinar, começou a entrar sujeira na placa. Aí começa a entrar sujeira, começa a soltar a peça, ele vai lá, que ele faz, aumenta a pressão. Aí vai estragando mais, né? Aí vai estragando mais. Você faz cada vez mais força para ter aumentou. A vida da placa vai lá embaixo. Até uma hora que pode quebrar a placa, pode estragar alguma coisa ou pode soltar peça. Então, se você tem uma placa vedada, você não precisa engraxar. A gente aconselha a cada 7, 10 mil ciclos uma bombadinha de graxa, mas de verdade, ninguém faz. Eu tenho um cliente usando há 7 anos, 24 horas, sem parar. Então deixar a dica aí. Eu abri a placa, eu não acreditei nisso. Eu falei, você tem que engraxar pelo menos uma vez no ano. Eu nunca fiz nada. Eu fui abrir, eu falei, então quero abrir. Se abre, tá zero. É como se fosse nova a placa. Então fica a dica aí, ó. Engraxe a sua placa. Fale para o seu operador engraxar a placa com a graxa certa. Ou então, gasta um pouquinho mais de dinheiro e compra uma placa vedada se você não quiser deixar na mão aí de quem não cuida. Uma placa comum também dura bastante, se você engraxar e fizer a manutenção de forma correta. Não é qualquer graxa. Tem a graxa correta. Nós temos graxa correta, R$60 e poucos um pote, é barato, isso dura bastante.
e vale a pena porque se alonga a vida do equipamento. Mas, independente... Já fez um vídeo aqui de manutenção preventiva, né? Então, a manutenção preventiva. Olha lá, vídeo 2 aí do Infometal, pode procurar lá no YouTube, vocês vão ver manutenção preventiva. Importantíssimo. É importantíssimo. É conservação do equipamento, né? É que nem um carro que você troca o óleo, você calibra o pneu, na placa também você tem que ter um cuidado mínimo. Já no caso da vedada, essa é a vantagem. Você não tem cuidado nenhum. Você pode trabalhar direto e não dá problema. Ela é justamente vedada. A sujeira não entra, a graxa não sai, você está sempre lubrificado e a graxa está sempre limpa porque não entrou sujeira. Então, o que acontece? Baixa a manutenção, não tem parada nem programada e nem de correção pela placa. Né? Lógico, outras coisas acontecem na máquina. Mas é um motivo a menos para você parar. E a maior estabilidade do processo, que a força de fixação é sempre constante. Então, o que acontece? Você está prendendo o anel. Engraxou, ele aperta. Aí entrou sujeira, saiu a graxa. Ele cada vez vai perdendo. Então, a curva, vamos dizer, o gráfico fica serrote. Então, eu aperto mais, começa a sujar, para de apertar. Eu vou lá, aumento a força, deforma. Então, vira um ciclo. O ciclo fica várias peças deformadas diferentes das outras. Ele muda. Primeiro você perde as peças, depois você perde a placa. Exatamente. Então, o ideal é sempre você ter estabilidade de processo. Legal. Qual que é a próxima? Vamos lá. Então, a próxima é uma placa pull-down que a gente usa muito. Pull-down, o que é isso? Eu tenho um vídeo desse também, se você puder colocar em alguma hora. Ela faz 3 movimentos com um movimento do cilindro. Né? O cilindro ele só vai para frente ou para trás. Porque a placa é de sujeição mecânica. Ela não é, o cilindro não é incorporado. O cilindro fica atrás da máquina justamente para quê? Porque atrás da máquina é uma área limpa. Porque senão você contamina o óleo e você pode ter problema de pressão e vazamento e manutenção. Então, o cilindro, que é um equipamento delicado, ele fica numa área limpa, que não está na área de trabalho, está lá atrás da máquina. Então, e aí tem o tubo, que é o tubo que empurra e puxa, e a placa, conforme eu empurro ou puxo, ela abre ou fecha. Aí depende, tem placa que abre empurrando ou fecha empurrando. Normalmente, abre empurrando, fecha puxando. Então, com o movimento de tração do cilindro, que é puxar para trás, isso funciona tanto para interno quanto externo, tá? Ela fecha, encosta na placa, aí o cilindro sobe a pressão, automática, tem a pressão marcada, você começa a mexer, ele vai. Quando ele tem uma resistência, ele sobe a pressão, né? Está marcado 30 bar, às vezes com 15 bar, ele já está acionando, só que ele só sobe a pressão se tem uma resistência, até 30. Vamos dizer. Então ele encosta na peça, aí sobe a pressão, vence a força de uma mola, que faz com que as castanhas puxem para trás a peça. No caso, na máquina, se tiver horizontal, está assim, se tiver na vertical, ela está assim. Então, puxa para trás contra o encosto. E depois ela aperta. Tá? É um movimento, é um esquema com mola e com um jogo que faz esse movimento na placa. Só que o cilindro é simples, ele só puxa para trás. É um cilindro comum que vem na máquina. Então, qual que é a primeira? Primeiro, essas placas são todas vedadas. Ela tem toda a vantagem da vedada anteriormente. Baixa manutenção, estabilidade de processo. Segundo, ela é muito usada para peças que precisam ter perpendicularismo e paralelismo e perpendicularismo da primeira operação. Entendi. Porque eu puxo contra o apoio fixo. Quando o apoio está 90 graus, né, exatamente paralelo com o que precisa ser, quando eu puxo, eu garanto que quando eu encostei a peça no apoio, que a usinagem vai ficar paralela com esse apoio. Isso é o famoso CPK. Você melhora muito. E a outra vantagem é que você consegue, normalmente ela é uma placa que pendula. Então, para peças delicadas, você não deforma. Então, você usa na 20 para ter perpendicularismo e na 10 você usa para não deformar. Porque ao contrário do que muita gente pensa, a deformação ela tem que ser controlada na primeira operação e não na última. Entendi. Porque senão só leva lá para frente deformada. Eu aperto, o sino fica cilíndrico. Eu volto, ela vira um trilópico, né, que a gente fala. Que é um triângulo, né, de novo, né, aquele triângulo meio esquisito. Então, ela evita isso. E uma qualidade dela secundária, que é muito interessante,
que, vamos dizer, você não precisa do perpendicularismo, você não precisa do batimento, você não precisa do pull down, você não precisa de 6 castanhas, né, ou pendular, no caso, né, vai pegando 6 pontos para deformação, mas ela tem uma coisa, ela pinça, né? Quando você prende e puxa para trás, você está pinçando ela contra o apoio. Dá muito mais rigidez, eu consigo arrancar mais cavaco. Vibração, diminui tudo isso daí, melhora, baixa a vibração, eu consigo melhorar minha velocidade de desbaste. Ou com avanço, com profundidade de corte, eu consigo desbastar. Aí eu ganho tempo. Tempo é igual custo. Legal. Ó, cara, eu acho que já tem informação suficiente para o pessoal se divertir aí. Eu acho que tem mais alguma coisa que você quer acrescentar aí, mas eu acho que tem bastante A gente poderia ficar falando até amanhã, né? Mas não, vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Mas acho que tem bastante informação. É isso aí, pessoal. Vocês viram que o Ricardo ele não entende nada de placa de torno, né? Então, tá fácil. Se vocês quiserem mais informação, se vocês gostaram aí do vídeo, entre em contato com ele, pede uma consultoria, conta os seus problemas aí para ele, que de repente ele pode dar um jeito, sem você ter que trocar o seu equipamento, para melhorar a sua produtividade. É isso aí, né, Ricardo? É isso aí. A ideia é essa, é a gente sempre tentar ajudar o cliente. E o que a gente faz normalmente? Pega uma peça que ele tem dificuldade em fazer, porque ninguém é especialista em tudo. Você vê, a gente é especialista só nesse pedacinho. E o cliente é especialista na peça dele. Você é especialista na máquina. Então, a gente tem que somar os nossos conhecimentos para ter o melhor resultado. Então, a gente sempre pede para o cliente, tem alguma peça que você tem problema de deformação, ou se tem uma peça que tem problema de tempo, passa para a gente vai fazer um estudo. E aí, nesse pedaço, com a ajuda do cliente, que é uma somatória de conhecimentos, a gente vai fazer uma proposta que a gente consegue reduzir o custo, ou melhorar a qualidade, assim vai. Automatizar. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Foi essa aí a nossa conversa aí com o Ricardo D'Ancona, da Sistec Metal. Tá aí o contato dele. Espero que vocês tenham gostado. Ricardo, obrigado aí pelo vídeo aí. Valeu, Ricardo. Um abraço. Vamos ter que fazer outros aí. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau, tchau.